O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição que faz uma análise da cobertura jornalística durante a campanha pela presidência da República deste ano de 2014. Tem uma questão levantada pela telespectadora Marisa Luz, que veio pelo Facebook. Ela pergunta, ou ela provoca, que eu acho muito interessante, se o governo tentar regular a imprensa, vão dizer que é censura. Qual é a saída para tentar moralizar a imprensa sem pender para o autoritarismo? Vou me permitir, Marisa Luz, dizer que moralizar, no caso, foi uma expressão um pouquinho forte. A imprensa não é imoral. O que Veja fez não pode ser generalizado, não pode ser universalizado, tanto assim que a imprensa foi muito cautelosa na repercussão. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma boa provocação. Como é que você vê isso, Jens? Olha, sinceramente, eu sou contra a regularização da imprensa. Eu acho que o caminho, quando se trata de difamação, por exemplo, Sim. o caminho são os tribunais, Claro. a justiça. E na Alemanha, a gente tem uma instituição que se chama Presserat, que é um sistema de autocontrole da mídia, que funciona bem. Que agora na Inglaterra estão tentando refazer, não é isso? Esse Presserat pode criticar um jornal, um programa de televisão, por algum erro profissional que eles cometeram. E não tem nenhuma obrigação da mídia, do jornal, de publicar essa crítica, mas, em geral, eles fazem. É uma coisa muito pesada. E quem participa desse Presserat? São representantes de toda a imprensa? De toda a imprensa. É um sistema de autorregulação. Muito bom. Marie, como é que é na França? Vocês têm autoridade, não é, que é de audiovisual, que cuida disso? A imprensa, quer dizer, os meios impressos, eles não sofrem nenhuma regulação, porque é o livre-arbítrio, não é? Mas eu acho que os meios eletrônicos têm algum tipo de regulação. Como é que é? Que nem os nossos vizinhos alemães, a gente tem um tribunal dedicado aos casos de difamação, liberdade de expressão, e os jornalistas conhecem bem as regras. Agora, a regulação é feita por uma instância que se chama CSA, Conselho Superior do Audiovisuel, Conselho Superior do Audiovisual, que tem regras bem específicas, vai de interdições de horários para criança, para tal programas, a coisas eleitorais. Então, é uma coisa que é bem controlada, mas não tem a ver só com eleições, é sobre todos os programas, documentários, reportagens, etc. Mas sobre a ética dos jornalistas, é uma coisa que está se transformando com a internet. E os casos de corrupção não é, evidentemente, uma coisa que só acontece no Brasil. E também tem casos na França de ministros que foram denunciados por veículos geralmente independentes, e são regras bem precisas, bem específicas de denúncias. Precisa de provas, precisa de segredo profissional também, que o jornalista não tem obrigação de falar quem foram as fontes para o juiz. É uma coisa bem difícil também, que está num debate novo hoje. Mas a gente também tem casos de corrupção e também tem jornalistas que fizeram investigações sérias sobre essas questões. Na Inglaterra, a Inglaterra tem uma maneira muito particular, muito singular de resolver as coisas, né? Primeiro, é uma monarquia. Então, agora, depois do escândalo lá da rede dos tabloides, então, do Murdoch, depois desse escândalo, criou-se uma comissão de inquérito presidida por um juiz muito responsável e, finalmente, houve uma votação. Os partidos políticos, os três partidos, que são muito diferentes um do outro, aprovaram isso. E agora está faltando já aliás, ela já está funcionando, mas ainda não teve nenhum caso importante para julgar.
Mas como é que você vê isso? Quer dizer, a Inglaterra teve que reconhecer, é a pátria da liberdade de imprensa, não é? E, de repente, ela teve que perceber que alguma coisa tem que ser feita. E aí a rainha fez uma carta real instalando essa comissão de autorregulação. Como é que você vê esse fenômeno aplicado na Inglaterra e no resto do mundo? No caso da Inglaterra, na verdade, eu acho que assim, a Inglaterra sofre de menos liberdade de imprensa, tem uma lei rigorosa de difamação, e tanto que, por exemplo, no nosso caso na agência Reuters, quando a gente publica notícias aqui sobre o Brasil que poderiam ser lidas como notícias difamatórias, se essa reportagem cai nas mãos de um editor nosso na Inglaterra, ele vai ser extremamente cauteloso para ver se, olha, mas isso não poderia ser entendido como difamação sobre a nossa legislação aqui na Inglaterra. Na verdade, a gente sempre responde, olha, mas as leis brasileiras são diferentes, você tem mais liberdade para publicar esse tipo de coisa, e a gente, enfim, está atribuindo isso a o que saiu aqui na imprensa brasileira. Então, na Inglaterra, eu acho assim, não tem tanta liberdade nesse sentido. Tanto que durante o escândalo de Edward Snowden, né, que teve o escândalo de espionagem, que, enfim, que afetou muitos países, inclusive o Brasil, um grande jornal inglês, o Guardian, tinha uma série de gravações que ele tinha e documentos que ele tinha vazado para esse jornal, e a lei britânica permite que o governo depois se apodere dessas informações. Então, o que o jornal fez na Inglaterra? Fez uma parceria com o New York Times e transferiu todas essas informações que receberam do Edward Snowden para o New York Times em território dos Estados Unidos, onde o governo não tem direito nenhum de tentar repreender essas informações. Então, assim, é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma liberdade maior, embora nos últimos anos a gente tenha visto o governo Obama, para a decepção de muitos, tentando apertar a imprensa ainda mais na justiça para ter acesso a fontes de informação que o governo não tem gostado, informações que têm vazado da administração Obama. Então, nos Estados Unidos, o caminho é sempre via justiça, né? Mas o Tribunal Supremo dos Estados Unidos tem garantido quase que sempre o direito da imprensa de publicar. E essa nova comissão, ela já começa a ter uma repercussão na vida jornalística do país, da Inglaterra? Olha, na verdade, é uma boa pergunta. Eu não tenho a resposta a essa, porque assim, eu não tenho acompanhado muito de perto essa questão na Inglaterra. E acompanho muito mais de perto a imprensa nos Estados Unidos, onde ficam nossos editores aqui nas Américas para a Reuters. Sim, mas realmente... Jens, você acha que esse é o problema, digamos, mais importante dessa era da informação que nós vivemos, né? Dizem que essa é a era da informação, e surge esse questionamento que tem mais de 200 anos. Na Constituição americana já houve esse debate, tanto que eles fizeram a primeira emenda, evitando qualquer outra emenda que pudesse diminuir a liberdade de expressão. Quer dizer, esse é um problema contemporâneo, continua sendo contemporâneo. Como é que você vê, como é que a gente pode sair disso, inclusive com a globalização? Olha, a saída certamente não é pelo governo, isso eu acho. Não é pelo governo? Não, não é pelo governo. Se for... eu acho que a gente não precisa de novas leis, e não sei se o Brasil precisa de novas leis. É melhor ter menos leis e leis que são cumpridas do que leis demais, que geralmente convidam para um abuso deles também. E muitas vezes depois viram outra coisa, né? Isso eu já vi aqui no Brasil, tem em outros lugares também. Eu acho que o problema nesse momento é um excesso de informação e denúncias que a gente tem, e o papel do jornalismo é cada vez mais importante nesse sentido. Isso afeta as redes sociais também.
não vejo um caminho claro como regulamentar a mídia social e a internet. No fundo, eu não quero isso, não. Eu vejo os problemas, é impossível. Eu vejo os problemas, eu vejo essas denúncias que saem do nada, que afetam pessoas e, às vezes, o caminho da justiça não é o mais viável ou é o mais eficiente, né? Uma vez que a honra de uma pessoa é destruída, é muito difícil recuperar essa honra pela justiça. Né? Eu acho que a gente precisa de discutir mais. Não vejo a necessidade de novas leis nesse momento. Marie, não sei se você participa, né, mas no Rio e em São Paulo há associações de correspondentes estrangeiros. Vocês têm discutido na associação, a sua deve ser de São Paulo, imagino, você tem discutido essa questão da mídia, de autorregulação, a loucura da rede social, a irresponsabilidade. Vocês têm tratado dessa questão? Então, eu acabei de me mudar para São Paulo, então fazia parte da Associação do Rio até o primeiro turno e da de São Paulo entre os 2 turnos. Então, ainda não vi uma diferença tremenda entre os debates e as concepções da profissão, mas eu acho que não é uma coisa que só tem a ver com a imprensa estrangeira. São códigos de éticas e o fato de checar uma informação, de verificá-la, de apurá-la, etc., não é uma coisa cultural. A profissão tem as mesmas regras, deveriam ter, de checagem. Então, não é uma coisa... A gente não... Talvez os americanos tenham uma forma mais históricas de verificar, etc., mas a gente não tem uma visão de estrangeiros sobre isso, de correspondentes de fora. É uma coisa que eu acho que tem a mesma fonte, o mesmo raciocínio intelectual. Todd Benson, você acha, voltando ao assunto brasileiro e das eleições, as eleições foram, hoje é terça-feira, as eleições terminaram domingo à noite, não é? Mas você acha que esse processo de cicatrização das feridas, ele poderá ocorrer de forma que o país trate a política de uma maneira diferente que trata o futebol, o fla-flu, aquelas paixões exageradas, e possa haver um tipo de convergência, guardando as identidades de cada partido e de cada candidato. Mas você vê possível, nas próximas eleições, daqui a 2 anos vamos ter eleições parciais, você vê possibilidade desse processo de cura ou de cicatrização ser concluído ou avançar? Olha, eu acho que, por um lado, sim, os nervos vão se acalmar um pouquinho depois dessa eleição. Agora que passou, ninguém desafia o resultado, todo mundo concorda com o resultado, ninguém questiona isso. Mas também eu vejo essa eleição, talvez, como um divisor de águas, um pouco na cultura política aqui, pelo menos na minha experiência. É a 4ª eleição que eu cubro no Brasil, de longe a mais negativa, agressiva, e eu via isso, inclusive, entre os meus amigos brasileiros, assim, dos 2 lados do espectro político, assim, com bastantes críticas na internet, as mídias sociais, usando a linguagem forte. Enfim, não foi um espetáculo particularmente bonito. Eu acho que a gente vê isso também no mapa eleitoral, você vê um país dividido. E, como falei mais cedo, essa divisão do país lembrava um pouco dos Estados Unidos. Eu acho que o tom da campanha, infelizmente, também está lembrando cada vez mais da cultura política americana. Se você acompanhar uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, as campanhas são basicamente negativas. Fala-se muito pouco em propostas concretas para o país. E é uma coisa bastante ruim, ao meu ver, também nos Estados Unidos, negativa. E eu vejo uma transformação um pouco, essa é a tendência que eu estou vendo aqui no Brasil. Eu acho que os discursos iniciais
da presidente Dilma, de algumas pessoas importantes do Partido dos Trabalhadores. Por um lado, você tinha alguns discursos assim mais tentando, pedindo uma reconciliação do país, mas, por outro lado, alguns comentários bastante para provocar também. A gente ouviu alguns comentários do Marco Aurélio Garcia, por exemplo, na noite da vitória, nada conciliadores, do próprio ministro Mantega, dizer assim, lendo o resultado da eleição como a aprovação da sociedade brasileira da política econômica, enfim, quando é 51 a 48, não sei se dá para ter essa leitura. Então, eu tenho a impressão de que a cultura política vai ser daqui para frente um pouco mais tensa. Eu acho que, enfim, isso foi uma coisa que vai ter consequências para o futuro. Marie, uma perguntinha rápida, porque daqui a pouco vamos ter que encerrar, mas na França, por exemplo, o crescimento da direita, o crescimento surpreendente da direita, em toda a Europa, mas na França especialmente, não é? Esse crescimento relembra, traz de volta todo o passado de guerras, de sangue, de violência, da ocupação alemã, do colaboracionismo francês, do governo de Vichy e tudo. Você vê também essa divisão que, digamos, pintou aqui no panorama brasileiro? Quer dizer, da extrema-direita, né? Sim, claro. Isso é um fato que vem crescendo já faz uns 10 anos na França, que é um fato surpreendente também, mas que mostra o pior de um povo, que é o racismo, uma parte da exclusão dos outros, seja uma parte da população que vem de outros países ou os imigrantes. E eu acho que o paralelo com o Brasil seria meio forçado, porque é um povo que tem uma história diferente, que foi construído com outros povos, mas tem reações depois dos resultados que me lembraram um pouco dessa parte do povo francês que rejeita o outro. O que a gente ouviu nos últimos dias sobre os nordestinos, que não são outro povo, que são os brasileiros, é uma coisa chocante e que realmente não é uma parte bonita de se ver no povo brasileiro, quando ele exclui e rejeita uma parte dele mesmo. Mas eu acho que o racismo aqui, o racismo na França tem referências bem diferentes e consequências também bem diferentes. Nós estamos chegando ao final desta edição. Eu quero agradecer a presença aqui no Rio do jornalista Jens Grusing, da revista Der Spiegel, e em São Paulo, dos correspondentes Marie Naldacher e Todd Benson. Na próxima semana, daremos início à série Todos Juntos. E o primeiro assunto é educação e seus desafios. No país com quase 14 milhões de analfabetos. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.